neste dia que se chama hoje, graça dou a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda virá fazer na minha e na tua vida. Neste dia de hoje temos uma palavra, qual é uma palavra poderosa em Deus, uma palavra vinda do Senhor, a minha e a tua vida. Que este dia que se chama hoje, o Espírito Santo de Deus venha superabundar em nossos corações, com paz, com tranquilidade e com a sua graça infinita. Hoje vamos estar lendo Apocalipse, a carta de Filadélfia, uma carta qual o Senhor se apresenta de uma maneira extraordinária, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Uma palavra de Deus abençoada, uma palavra de Deus com muitas riquezas, uma palavra de Deus que fala comigo, fala com você. Esta igreja, Filadélfia, recebe esta carta. E o comissário desta carta, ele envia esta carta àquele povo, naquela localidade, naquela região ali, e fala algo extraordinário para eles. E fala para mim, para você também nesta manhã. Qual verdadeiramente é o seu propósito para com Deus? Qual verdadeiramente é a sua busca para com Deus? Porque o que Deus verdadeiramente tem para mim e para você é algo além do que você e eu possamos imaginar. É além do que eu e você almeja alcançar. É algo além do que eu e você buscamos. Quando ele diz aqui para esta igreja, o que eu acho lindo em Deus é que Deus, Ele nos conhecendo, Ele não rodeia, Ele não vai arrodeando para chegar aonde Ele quer conosco. Deus, Ele vai direto. Deus, Ele se explica para nós quem Ele é. Ele fala para nós quem Ele é. Enquanto eu e você, muitas das vezes, chegamos a Deus como que Deus fosse menino. Chegamos muitas das vezes momentos que queremos que Deus faça o que nós queremos, sendo que Deus sabe que aquilo não é agradável para nós, que aquilo não será bom para nós.
Muitas das vezes, nós queremos fazer algo diante de Deus como que Deus negociasse conosco. Aqui a palavra do Senhor vem nos dizer que ao anjo da igreja que está em Filadélfia, este anjo já está, ele não virá. Ele já está nesta igreja. Escreve, isto diz o que é santo. Ele se identifica que ele é santo. Ele se identifica, primeiramente, mostrando e falando para esta igreja que ele é santo. E que é verdadeiro, que ele é verdadeiro. E que nele não há engano, que nele não há mentira, que nele não há falsidade, que nele não há hipocrisia, que nele não há erro, que nele só há o que é verdadeiro. E o que tem a chave de Davi. O impressionante é que quando nós vamos entender e compreender, quando ele aqui diz que tem a chave de Davi, é algo de autoridade, algo de poderio. Eu só abro algum lugar se eu tiver a chave para abrir. Eu só abro a porta de que eu quero entrar se eu tiver a chave. Eu só entro em algum lugar determinado se primeiro alguém me convidar e já estiver com a porta aberta para eu entrar, ou se eu estiver a chave e abrir para eu entrar. E aqui ele diz, e tenho a chave de Davi, poderio, autoridade. O Senhor Deus, ele tem o controle. Ele tem o controle de abrir e ele tem o controle de fechar. E ele sendo, Deus, ele tem a chave de Davi. E que abre e que ninguém fecha. E fecha e ninguém pode abrir. Eu sei as tuas obras. Aqui, Deus especifica para a igreja que conhece todas as obras daquela igreja. Ele conhece as minhas e as tuas obras. O que é que você tem feito? Quais são elas? Como que se você tem feito no dia a dia? Todas essas obras é conhecida por Deus. Eu sei as tuas obras, e que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. E tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. É algo tremendo que, lendo esta mensagem, lendo esta carta a esta igreja, compreendemos e entendemos aqui o Senhor parabenizando esta igreja. Parabenizando eles ali por tudo. Pelas obras que eles tinham feito, sim, porque Deus já conhecia todas elas. Mas depois o próprio Senhor, ele fala para aquela igreja que estava ali, homenageando ela, porque com a sua pouca força, não tinha força. A força era pouquíssima, era pouca força que aquela igreja tinha. Mas tinha guardado a palavra dele. Tinha guardado o principal, que era a palavra do Senhor. Tinha guardado o principal, que era a sua palavra. E não tinha negado o seu nome. Em nossos dias, quando vemos hoje a igreja,
há pouca força, sim. O ser humano pode ter pouca força, porque a nossa força vem do Senhor. E quando nós se distanciamos da sua presença, quando nós se distanciamos de buscá-lo em oração, intercessão, em rogos, quando nós deixamos de ler a sua palavra, verdadeiramente vamos sendo enfraquecidos. Quando se fala de pouca força nesta igreja, esta igreja estava em oração, esta igreja estava na palavra, esta igreja estava na intercessão, esta igreja estava fazendo as obras que agradavam a Deus, esta igreja estava verdadeiramente em comunhão com o Senhor. Mas quando ele fala assim, a pouca força, era porque aquela igreja verdadeiramente era uma igreja perseguida. Verdadeiramente essa igreja estava sendo uma igreja de muito sofrimento. Essa igreja estava sendo muito coagida pelo inimigo. E a Bíblia ainda vem explicar que esta igreja era uma igreja perseguida por quem? Era uma igreja que era perseguida por uma sinagoga de Satanás. A palavra explica ainda que quem era esta sinagoga de Satanás? Era aos que se dizem judeus e não são mais mente. Aqui esta igreja era uma igreja que se diziam judeus, mas não eram. Então eram falsos. Então era uma seita, uma sinagoga de Satanás, que dizendo conhecer toda a lei, mas não queria viver agradando ao Senhor pela graça e na misericórdia do Senhor. Olhava para a lei e queria que os demais vivessem segundo a lei. Jesus, vendo aquela igreja como era perseguida, aquela igreja como não tinha muita força, tinha pouca força, era uma igreja que não negava a sua palavra. Era uma palavra que fortalecia eles. Era a oração que motivavam eles a continuar fazendo as obras. E a Bíblia vem nos dizer que, como eles guardaram a palavra do Senhor, assim como guardaram a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, os que de judeu e não são em mente, eis que eu farei que venham e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Irmão, isso aqui é um retrato do grande amor do Senhor para nossas vidas. É um grande cenário qual o Senhor é quem tem que ser glorificado. É um cenário que é para a glória e a honra do Senhor Deus Todo-Poderoso. A igreja, ela pode passar por perseguição, a igreja, ela pode sofrer, a igreja, ela pode padecer, e a igreja, ela pode até ser morta pelo nome do Senhor. Mas a igreja tem que glorificar o nome do Senhor. Uma igreja verdadeiramente perseguida é uma igreja vencedora. É uma igreja que a igreja cresce. A igreja, quando eu falo a igreja, eu não falo de quatro paredes. Eu falo a igreja eu falo a igreja você. Essa é a igreja que Jesus comprou ali na cruz do Calvário pelo seu próprio sangue. Esta igreja é uma igreja vencedora. É uma igreja eleita desde a fundação do mundo. É uma igreja abençoada desde a fundação do mundo. É uma igreja predestinada desde a fundação do mundo. É uma igreja que mesmo sofrendo,
permanece na palavra. É uma igreja perseguida, mas é uma igreja que permanece na oração. É uma igreja que sofre, mas a nossa alegria não é aqui. A nossa alegria verdadeiramente é ali nos céus, aonde não haverá tristeza, não haverá mais dor, ali onde não haverá noite, aonde ali o sol não precisa brilhar, porque verdadeiramente a luz que brilha ali é o Senhor. A igreja do Senhor, ela mesmo perseguida, sofrendo, ou ainda que venha ser como martírio, a igreja do Senhor cresce. Porque ainda que seja como no tempo da igreja em Filadélfia, a Bíblia vem nos dizer que ela se prostrará. Não é diante de mim, igreja, não é diante de você, igreja, mas é diante do Senhor Jesus Cristo, o qual é o dono desta igreja. Se prostrará, confessando que só o Senhor é Deus. Confessando que só Jesus é o Senhor. Ele fala que se uma semente plantada não viesse morrer, verdadeiramente não tinha outras a nascer. Mas quando a semente verdadeiramente vem ser plantada, que ela é morta, ela germina raízes, se aprofunda e cresce plantas, árvore. Assim como aconteceu com ele, acontecerá com a geração que se chama a igreja. Ele foi morto por mim e por você. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu e está à direita do Pai. Eu e você estamos aqui. Vamos dar bons frutos. Ainda que chegarmos a morrer, mas que esta igreja venha crescer. Que esta igreja venha verdadeiramente povoar os céus. Povoar os céus, o qual nos espera. Não negue a palavra do Senhor. Não negue o nome do Senhor. As lutas vêm. As pelejas, elas são travadas. As lutas no nosso dia cotidiano são grandes. Mas uma coisa eu tenho a te dizer. Em tudo o que acontecer, em todas as coisas que sobrevier, o nosso Deus, ele é maior. Jesus Cristo já nos comprou. Somos seus. Mediante a cruz do Calvário. Mediante aquele sangue ali sendo derramado em meu e ao teu favor para a remissão dos nossos pecados. Somos comprados pelo um preço muito alto. Pelo preço do sangue de Jesus Cristo. Não neguemos o seu nome. Não rejeitemos a sua palavra. Não distorcemos a sua palavra. Não falaremos a sua palavra com heresia, mas falaremos a sua palavra com verdade. Permaneceremos nesta verdade. Que esta verdade nos fará permanecer no seu reino. Seremos verdadeiros através da verdade de Cristo Jesus. E ainda diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Estamos livres? Não. Estamos fora? Não. Estamos na terra.
Mas assim como na paciência recebida pelo Espírito Santo, nós perseveremos na sua palavra, obedecendo a sua palavra, é nessa paciência que também o Senhor nos guardará da hora, da tentação que há de vir sobre o mundo, sobre todo mundo que habita na terra. O Senhor não vai tirar eu e não tira você da tentação. Ele nos capacita para passar pela tentação. Não cair nela, não se prostrar e ficar nela, mas passar por ela. Sabendo que, assim como nós guardemos a palavra do Senhor, Ele também nos guardará no meio da tentação. Que há de vir, seja ela qual for. A tentação no espírito, é a tentação na carne, é a tentação onde? Quando nós lemos Mateus capítulo 4, fala ali que pelo Espírito o Senhor foi levado para o deserto para ser tentado. Foi tentado pelos leões, não foi ser tentado pelas onças, pelos crocodilos, não foi para ser tentado, foi para ser tentado pelo diabo. E na tentação foi falado para o Senhor: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o Senhor Jesus, com a palavra do Pai, com a palavra de Deus, venceu o diabo na palavra. Venceu a tentação na carne, venceu a tentação no espírito, venceu as tentações no mundo, na palavra. E hoje, eu e você, com a palavra desta paciência, com a palavra de Deus, o Senhor virá e nos guardará de toda a tentação que virá sobre a terra. No mundo teremos aflições, mas Ele já nos prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque a tentação, quando ela vem, ela tenta nos coagir, ela tenta nos sufocar, ela tenta nos oprimir. A quê? A perder primeiramente o ânimo. Quando quando você, igreja, perde o ânimo, irmãos, só a misericórdia de Deus sobre nós. Então, quando ele diz assim, tende bom ânimo, é para olhar para ele, entender e compreender que ele, sendo o único Filho de Deus, ele passou muito além do que eu e você estamos passando. Quando nós olhamos a caminhada de Jesus na terra, cumprindo a sua missão, verdadeiramente só nisso, nós vamos entender e compreender com o conhecimento dele, com o entendimento vindo dele, com a sabedoria vindo dele, o que ele passou. E o que ele passou é exemplo para mim, para você hoje, amanhã, no nosso caminhar aqui nesta terra. Olha para Jesus, olha para o que Jesus passou, como 100% Deus, 100% homem, não pecou. Olha para Jesus, olha para as pisadas de Jesus, olha para a caminhada de Jesus, olhamos para o testemunho de Jesus, olhamos para o que ele fez. Aí sim, nós vamos entender que é só por ele. E aí teremos bom ânimo para permanecer com bom ânimo no meio das lutas, das tentações, no meio de situações que
jamais nós pensamos que poderíamos passar. Mas Jesus, Ele nos aperfeiçoa pelo meio das provas. Ele nos aperfeiçoa pelo meio das dificuldades. Ele está nos aperfeiçoando verdadeiramente para nós irmos morar com Ele em glória. Que eu e você venhamos entender e compreender. Eis que pus uma porta aberta diante de ti, e que ninguém pode fechar. A porta, irmãos, amigos, não vai ser aberta. Ou a porta, ela não está sendo aberta. Ele é bem claro quando ele fala para esta igreja. Uma igreja temente, uma igreja obediente, uma igreja que anda na sua palavra. Uma igreja que não nega o seu nome. Ele é bem claro quando ele diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A porta verdadeiramente já está aberta desde a fundação do mundo. Que Jesus te livre de todo engano que te rodeia. Que Jesus nos livre de todo erro que nos rodeia. Que o Senhor verdadeiramente venha nos livrar do mal. Mas que venha verdadeiramente nos dar entendimento da palavra de Deus, como ela é deixada para mim e para você. Que verdadeiramente eu e você venhamos viver na dimensão e da transparência e da verdade desta palavra. Eis que venho sem demora, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem guardado? Em que palavras você tem meditado? Na palavra do Senhor Jesus, nesta palavra que pode te sarar, que pode te libertar, que pode te transformar, uma palavra que pode te regenerar, ou palavras de engano, de mentira? Palavras o qual o Senhor não escreveu pelas Sagradas Escrituras. Palavra o qual o Senhor não pronunciou nas Sagradas Escrituras. Palavra quais você vive achando que é Deus que está falando com você, que tem falado com você. Igreja do Senhor. Igreja imaculada, igreja santa, igreja repreensível para a glória de Deus. O que vai nos manter neste caminho estreito, neste caminho com o Senhor, é a sua palavra. É a sua palavra. Se nós sairmos da sua palavra, não podemos entender que foi Deus que falou. A verdadeira profecia é a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos andar por esta palavra. Porque nesta palavra não há engano, nesta palavra não há erro. Se eu e você andarmos por esta palavra, jamais seremos enganados. Jamais seremos postos em vergonha. Jamais seremos postos em desprezo. Porque ainda que todos nos rejeitem, todos, quando eu falo, é ser humano.
nos rejeite. Eu e você somos conhecido e reconhecido por Deus. Conhecido por Jesus Cristo, o qual nos comprou com o seu sangue. E em mim e você habita o Espírito Santo da promessa, o qual estará comigo e com você até a consumação dos séculos. Seja você uma bênção na presença de Deus. Venhamos ser a cada dia uma bênção na presença do Senhor. Que Jesus possa abençoar a sua vida completamente, verdadeiramente. Que você possa entender que a porta verdadeira, a porta da salvação está aberta. E ninguém pode fechar. Só você. Só você. Que Jesus abençoe grandemente. Em nome de Jesus.